Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi do fundo imobiliário de papel MXRF11 e o quanto que eu vou receber nesse mês de setembro, tá certo? Que inclusive está previsto para pagar, acho que acredito que no dia 13 de setembro, tá certo? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi desde o período em que eu adquiri este fundo de papel que eu tenho em carteira. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas de uma estratégia que eu acredite. Talvez essa minha estratégia sirva para mim, ou melhor, serve para mim, e talvez essa minha estratégia não sirva para você, tá certo? Mas gosto muito do fundo de papel, apesar de algumas situações que vêm ocorrendo com o mesmo, tá certo? De um inadimplente, tá certo? Mas é um percentual muito pequeno, tá bom? Mas é um fundo que eu tenho em carteira e que pretendo aumentar a minha posição nesse fundo, porém eu nunca mais fiz nenhum aporte nesse fundo, tá certo? Eu fiz, na verdade, o mês passado, mês de agosto, para baixar um pouco meu preço médio, porque eu adquiri esse fundo quando o PVP estava inclusive acima de 1 e ainda está o seu PVP acima de 1, então eu não vejo interessante, tá certo? Na época que eu adquiri esse fundo de papel, eu não tinha muito conhecimento na área, mas agora eu aprendi em relação ao seu PVP. Olhando aqui, analisando aqui esse fundo de papel, o MXRF11 no momento em que grava esse vídeo, a sua cotação está R$ 10,01, tá certo? O fundo tem entregado aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,29 e o seu PVP está aí 1,03, então está acima do seu PVP, o seu valor patrimonial, e tem aí uma liquidez diária de um pouco mais de 13 milhões e está aí com a variação positiva, tá certo? Nos últimos 12 meses de 2,66. Analisando aqui nos últimos 5 anos quanto o fundo já chegou, tá certo? Olha, você observando aqui que em 2020, mês 11, o fundo chegou a bater R$ 6,81. Desculpa. No 2020, chegou a 6,32. Então, quem segurou esse fundo do período em que comprou, obteve aí um lucro muito significante, tá certo? E chegou aqui na sua máxima de R$ 10 e pouco, tá certo? Então é um fundo aí de papel que tem crescido muito, tem se valorizado ao longo de dos últimos 5 anos, tá certo? E nós vamos verificar, eu tenho aqui cerca de 200 cotas desse fundo, tá certo? Desculpa, pessoal. Tenho aqui, observando aqui cerca de 200 cotas desse fundo de papel, ao preço médio de R$ 10,49 e o preço atual R$ 10,01. E nós vamos ver aqui, nós vamos observar aqui o quanto que eu já recebi desse fundo, tá certo? Nós vamos filtrar o ativo, vamos ver aqui, vamos filtrar aqui MXRF11, tá certo? Então, observando aqui, eu adquiri esse fundo em junho, em maio, quer dizer, e o meu primeiro proventos foi em junho de R$ 18,00 e R$ 18,12. Então eu fui aqui, fui subindo, tá certo? Aí caiu um pouco que eu tive que fazer algumas vendas no ano passado, tá certo? Desse fundo. E observando aqui, eu recebi no ano de 2023 cerca de R$ 120,80, em média aí por mês de R$ 10,07. Então, em 2023 eu recebi R$ 120,00 e em 2024 eu recebi aí cerca de R$ 140,00, totalizando 120 mais 140, eu recebi R$ 261,00 de proventos desde o período em que
eu adquiri esse fundo. E nesse mês de setembro já está provisionado a um recebimento de R$ 18, que cairá no dia 13, tá certo? R$ 18 de proventos do Fundo Imobiliário MXRF11. Aqui é a minha evolução. Eu adquiri esse fundo no mês 6, tá certo? E aí eu tive que fazer algumas vendas desse fundo, tá bom? Porque eu tinha que botar energia solar aqui na minha casa, e aí eu coloquei energia solar e depois eu adquiri o fundo novamente, tá certo? Mas eu gosto do fundo e você observa a evolução desse fundo, tá certo? Você vê aqui que eu recebi R$ 18, quando foi no mês 9 eu recebi R$ 16, tá certo? Então houve aí uma queda também nos proventos, houve uma queda nos proventos, mas o fundo voltou também a fazer novos pagamentos aí com um valor bacana, tá certo? Então eu tenho aí 200 cotas e estou aí com um patrimônio de 19.224, um saldo bruto de 18.855, então aí quase 2% de desvalorização da minha carteira. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que renda variável é assim e que se eu escolher bons ativos, com certeza eu irei chegar à minha liberdade financeira, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu? Fui!